Queria ler com vocês, irmãos, livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 14 até o versículo 18. João, capítulo 10, versículo 14 até o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus, vou ler ali junto com vocês. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Amém. Só até aí, tá bom? Amém. O tema que eu trago aqui para vocês nessa manhã, para a gente meditar, é Jesus, o Deus pastor. Jesus, o Deus pastor. Minha intenção com essa ministração é que depois de que nós terminássemos aqui a reunião, você tivesse no seu coração, ou até enquanto escuta a palavra, você tivesse o seu apreço por Jesus, o seu valor, o valor que você coloca em Jesus, ele fosse como que alguém colocasse, soprasse nas brasas para ele ficar mais vivo ainda. É impressionante que a alegria da nossa fé, a alegria da nossa vida, Deus, há um escritor muito importante, que disse, um teólogo até norte-americano, John Piper, ele tem um ministério muito forte, ele é uma das influências do nosso século. Ele disse que a alegria do cristão, Deus é plena, nós somos plenamente satisfeitos em Deus, quanto mais o conhecemos. Deus nos criou para a alegria, disse ele. Deus nos criou para a alegria. E quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós percebemos Deus, mais nossa alegria se expande. Então, ter maior apreço por nosso Deus e Salvador é a nossa grande alegria. E é isso que Jesus disse, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Conhecer a Deus como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como enviado de Deus, essa é a nossa plena satisfação e a alegria. Eu sei que é muito importante para a nossa vida o conhecimento de Deus, saber quem é Deus, como Deus é. Nós sabemos de Deus, mas quanto mais nós vamos tendo progresso na nossa relação com Deus, e o nosso entendimento é expandido, não só Deus é mais glorificado por nós, como também a gente é mudado à semelhança do nosso Deus. Há um princípio na palavra de Deus que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Então, quanto mais a nossa mente, o nosso entendimento vai sendo ampliado, dilatado no conhecimento do nosso Deus, mais daremos glória a Deus, como também mais seremos constrangidos a mudanças. Deus é um Deus que quer ser conhecido. Deus é um Deus que quer se revelar a nós. Então, quanto mais eu percebo desse verdadeiro Deus, e quanto mais minha percepção a respeito do verdadeiro Deus, ela caminha na direção daquilo que é verdade, mas minha alegria será completa. Porque é possível nós crescermos num conhecimento errado a respeito de Deus. Você lembra daquela parábola, que aquele rapaz, ele pegou um dom que recebeu de Deus e escondeu debaixo da terra? Você sabe por que ele fez isso? Porque ele pegou aquele dom, aquele talento, e colocou e escondeu na terra. Ele disse que fez isso porque ele conhecia a Deus. Ele diz assim, sabendo que tu és homem severo, e que colhe onde não planta, eu escondi. Veja que ele
a vida daquele homem é condicionada ao conhecimento que ele tem de Deus. E qual é o conhecimento que ele tem de Deus? Que Deus é um Deus severo. É um Deus que colhe onde não planta. Interessante que Deus não o corrige. Deus o julga nesse conhecimento que ele tem. Ele diz, sabendo que eu sou severo e que não colho onde planto, por que você não teve outra atitude? Por que você não teve uma outra atitude? Então, sempre, meus irmãos, precisamos nos aproximar de Deus com um coração de aprendiz, de aluno, para rever conceitos, para reaver crenças, para a gente dobrar o nosso coração humildemente diante de Jesus, para que Jesus se revele a nós, o Espírito Santo revele Jesus para nós. E se você ler depois em casa o texto de João capítulo 10, Jesus está falando, mas existe um grupo resistindo, querendo apedrejá-lo. Ele está se revelando, mas as pessoas não estão gostando da revelação de si que Jesus está fazendo. No final do texto de João 10, as pessoas querem pegar em pedras para jogar sobre Jesus, porque eles estão rejeitando. Veja, quem está querendo jogar pedra em Jesus não é os ateus, não são as pessoas antagonistas da religião judaica, não, eram os principais, eram os líderes espirituais, eram homens letrados, que tinham conhecimento da teologia do Velho Testamento, mas eles estavam tão impregnados de um entendimento das Escrituras, mas tão equivocados, e eles não conseguiram, aquele conhecimento deles não os levou a Jesus. Presta atenção, o nosso conhecimento precisa nos levar a Jesus, precisa nos conduzir ao conhecimento de Jesus. E eu separei aqui 3 pontos para falar com você. 3. Primeiro é que Jesus se apresenta às pessoas aqui dizendo que Ele é o bom pastor. Ele quer, mostrar a identidade do pastor. Ele tem uma identidade. Ele está se mostrando como bom pastor. Quem é esse Jesus? Jesus não é qualquer pessoa. Nós sabemos disso, porque nós já lemos João 10 muitas vezes. Mas aquelas pessoas não sabiam quem era Jesus. E Jesus quer se identificar. Jesus, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas Ele não é a segunda pessoa. A palavra segundo não é em relação à importância. Deus é o primeiro, Jesus é o segundo, e o Espírito Santo é o terceiro. Não, é segundo na questão da revelação. Deus, o Pai, foi o primeiro a ser revelado no Velho Testamento, mas agora Jesus é o Deus que está sendo revelado nos Evangelhos. É segunda pessoa a ser revelada. E o Espírito Santo é a terceira pessoa a ser revelada, mas não em importância. Quem nós estamos vendo aqui em João 10 dizendo eu sou o bom pastor, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que não tem início e nem fim de dias, é o Deus incriado, é o Deus todo-poderoso. Deus estava na frente daqueles homens como ser humano, e Ele diz, eu sou o bom pastor. Quando ele dizia, eu sou, aqueles judeus sabem muito bem o que Jesus estava dizendo. Aliás, João faz questão de falar isso 7 vezes no seu evangelho. Eu sou. Jesus fala 7 vezes eu sou no Velho Testamento, nos evangelhos, resgatando essa palavra lá no livro, junto com Moisés, em Êxodo. Quando Moisés pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou. Eu sou. E Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira. E aqui, eu sou o bom pastor. Eu sou.
quem ele está fazendo? Ele está se revelando, dizendo para a comunidade de Israel que ele não é apenas alguém que está diante deles como um ser humano natural, normal, mas Jesus é o próprio Deus. E eu queria mostrar para você aqui algumas coisas desse pastor, nesse primeiro ponto, nessa identidade de Jesus. Jesus é mostrado, ele se revela ali como sendo um Deus, pastor. Como é Deus? Talvez você veja no Velho Testamento, Deus mandando fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Você vê Deus mandando destruir os amalequitas. Você vê a lei firme de Deus dizendo que devem ser apedrejadas determinadas pessoas que fazem determinados pecados. E parece que nós vemos um Deus do Velho Testamento, um Deus muito bravo, um Deus muito irado, um Deus punitivo, mas não é verdade. Esse Deus é um pastor. É isso que Jesus está dizendo, eu sou um bom pastor. Quem é esse que é bom pastor? O eu sou. Deus é o bom pastor. Deus é aquele pastor do Salmo 23. E dos Salmos 78 e 79, Deus é esse pastor, é o pastor que conduz as suas ovelhas. E esse pastor Jesus, esse Deus pastor, esse Jesus ali, é um pastor diferente. Esse pastor é um pastor diferente. A comunidade de Israel estava acostumada com pastores. Lembra, na comunidade de Israel, quando Jesus foi anunciado, né, os anjos vieram, ele anunciaram a um grupo de pastores no campo. Era muito comum, talvez como é comum entre nós, pedreiro, encanador, né, no serviço urbano, mas eles eram do serviço assim, agrícola. O trabalho do pastor, Davi era um pastor. Então, o homem pastor era alguém ali corriqueiro, trombava pelo caminho, porque as pessoas viviam no campo, a cidade era provida pelo campo. Então havia muitos pastores. Ele dizer que era um pastor não era algo incomum, mas Jesus é um pastor diferente. E eu vou mostrar para você aqui que Jesus é um pastor diferente. Primeiro aquele que eu já disse, por conta da sua natureza. Ele é um pastor divino, ele é Deus pastor. Mas em segundo lugar, ainda dentro disso que Jesus é um pastor diferente, ele diz que em João 10:30, ele diz, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai temos a mesma natureza. Eu e o Pai somos a mesma coisa. Eu e o Pai temos o mesmo caráter. Foi isso que também diz Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então Jesus é diferente dos demais pastores quanto à sua natureza. Os demais pastores são pecadores, mas Jesus é Deus. Deus estava ali diante daquelas pessoas para quem ele estava falando. Esse pastor também é diferente. Esse pastor é diferente quanto à sua intenção. Queria que você visse aí, por favor, João 10, 12 e 13. Olha só que interessante, Jesus fazendo comparação dele. João 10, o versículo 12 e o 13. Por favor, coloque aí. O mercenário que não é pastor. Preste atenção nisso. O mercenário, quem é o mercenário? O mercenário que não é pastor. A quem não pertencem as ovelhas. Com quem Jesus está falando? Jesus não está falando com um grupo de pecadores. Jesus está falando com a cúpula judaica. Jesus está se comparando a uma espiritualidade que não estava representando o caráter ideal de Deus. Ele está dizendo, um mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Por isso que ele veio buscar as ovelhas perdidas, dispersas. Quem dispersou? Foram dispersas por ausência de pastor. Pastor não estava lá. Quem estava lá? Estava lá cuidando das ovelhas de Deus, os mercenários, a quem as ovelhas não pertencem. Olha o versículo 13.
O mercenário foge, porque ele é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O que é mercenário? Eu peguei uma definição no Google, uma definição de mercenário. Mercenário, um profissional comprado ou alugado. Trata para cuidar das ovelhas. Você tem umas ovelhas, você cuida de gado. Nosso estado de Goiás aqui, né, gado. Então você é o dono da fazenda. Você é o verdadeiro dono, a quem o gado pertence. E você tem cuidado por aquele gado. Mas aí você precisa de alguém que saiba lidar com o gado. Um profissional. E você o contrata. E discute com ele na mesa o valor daquele contrato. Quanto é que você vai pagar e o que você espera daquele trabalhador. Daquele homem trabalhador. O que é um mercenário? É um profissional que ele é remunerado para fazer o que ele faz. Ele diz, eu coloquei ali, o mercenário é um profissional comprado ou alugado. Ele é movido apenas pelo interesse pessoal e financeiro. Essa definição não é minha, é do dicionário. Então, o mercenário, a quem não pertence a ovelha, ele não tem cuidado pelas ovelhas. Quando ele vê a ovelha em perigo, e também ele pensa, se a ovelha está em perigo, esse lobo que está vindo aí, vai me atacar também. Então, cada um para si, Deus por todos. Se virem aí que eu estou dando fora, eu não vou arriscar a minha vida em função de bicho. Não é assim quando a gente coloca um guarda para cuidar das nossas coisas, né? As pessoas contratam um guarda, ele está lá armado, mas se vier um bandido, ele vai o quê? Levantar os braços e dizer, eu e tudo aqui está rendido, pode levar, salve a minha vida, não me mate, porque eu não vou te oferecer resistência. E se esse guarda lá que está protegendo as suas coisas, a sua casa, o seu comércio, ele perceber que não tem condições de lutar, ele vai fugir e deixar o ladrão roubar tudo. Vai deixar o ladrão roubar tudo. E se você contrata um guarda para cuidar da sua casa, lá você está dormindo e você colocou lá um guarda para cuidar da sua casa. Se ele perceber que a vida dele está em perigo, meu amigo, você vai ficar sozinho ali. Ele vai embora, porque o mercenário trabalha por questões financeiras, mas também por questões pessoais. Jesus não é igual ao mercenário. Jesus não é esse mercenário. Jesus não vê as suas ovelhas em perigo e as abandona. Por quê? Porque ele tem cuidado das ovelhas. As ovelhas para ele têm valor. Ele é diferente porque Jesus não depende das ovelhas para sobreviver. O mercenário depende. Até um agricultor não, né? Quem mexe com ovelha é o quê? Quem mexe com bicho é o quê? Um produtor, não. Como é que diz? Um pecuarista. Um pecuarista depende da sua pecuária para viver. Ele depende dos animais. O que ele faz? Ele compra a vaca, o boi, sei lá, não sei como que é direitinho, depois você me corrige aí. Ele compra lá como que deve ser, e ele vai, né? Vai nascendo, e ele vai vendendo, e ele vai matando, enfim, a produção dele vai enriquecendo ele. Ele vai cuidando de ovelhas, para que as ovelhas possam dar riquezas para ele. Quanto mais ovelha, mais rico ele é. Então ele usa das ovelhas para enriquecer. É assim na vida. É assim toda pessoa que mexe com boi, ele não tem o boi lá para ficar com o boi para o resto da vida, não. Vai chegar um dia que aquele ali vai virar churrasco, vai para o açougue, né? Vai ser vendido para algum lugar. Aquela ovelha não está ali para ser amada para sempre, mas o pastor dessas ovelhas é diferente. Ele diz que esse pastor não depende das suas ovelhas para viver. Qualquer outro pastor precisa das ovelhas para prosperar. E é das ovelhas que ele tira o pão e a sobrevivência. Jesus, no entanto, ele é a provisão para as suas ovelhas. Diferente de qualquer pastor. E se a gente pegar João 10 e colá-lo junto com o Salmo 23, você vai perceber que o pastor é tudo para a ovelha.
que o pastor leva a ovelha a pastos verdejantes, que o pastor leva a ovelha às águas tranquilas, que o pastor traz refrigério para a alma, que o pastor está com a ovelha no dia de perigo e escuridão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não estou sozinho, porque o meu pastor está comigo, ele me unge a cabeça com o óleo, o meu pastor coloca uma mesa diante dos meus adversários, o meu pastor, você vai ver em João 10 e em Salmo 23, que a ovelha não faz absolutamente nada. A ovelha depende do pastor completamente. E aqui nesse caso, nesse único caso na vida, esse é o único pastor que não depende nada das ovelhas. Ele não vai ter que sacrificar suas ovelhas para se dar bem, ele não vai ter que vender as suas ovelhas, ele não vai ter que abusar das suas ovelhas, ele tem apenas que cuidar do seu rebanho, ele provê para o seu rebanho, ele trabalha para o seu rebanho sem nada querer de volta. Ele não vai ter nada de volta, ele não vai ter nenhuma recompensa, por quê? Porque ele não é um mercenário. O mercenário é que trabalha para ter lucro. Jesus é o pastor que só dá. Ele não tem lucro no sentido de que a gente vai fazê-lo ficar mais glorioso, mais poderoso e mais digno. Jesus, no entanto, é a provisão para essas ovelhas. Agora, presta atenção. Estas ovelhas estão totalmente supridas no cuidado desse pastor. Sendo Jesus o provedor, sendo Jesus o cuidador do rebanho, as ovelhas dele não têm falta de nada. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu gosto muito do jeito que o Salmo 23 inicia. O Salmo não inicia assim, ó, Deus é o meu pastor. Ele começa, o Senhor é o meu pastor. A relação aqui, Jesus não só mostra quem Ele é, mas Ele também mostra quem nós somos. Ele diz, esse pastor é Senhor. Esse pastor é proprietário, mas também é Senhor. E esse pastor, que é Senhor, é responsável pelo seu rebanho. E esse rebanho, sujeito a esse pastor, está guardado, protegido e suprido. Toda ovelha de Jesus está totalmente segura quando vive sujeita ao pastoreio dele. Mas Jesus não tem, e o pastor não tem, nenhuma responsabilidade quando uma ovelha decide fazer coisas particulares. Quando ela decide aonde é que ela vai beber água, onde é que ela vai comer, qual é o território do seu aprisco. Quando a gente assume a nossa vida em rebeldia ao pastor, a gente se perde. Deus não vai pagar conta, nenhuma conta que Ele não mandou você fazer. Deus não tem nenhuma responsabilidade com aquilo que Ele não autorizou fazer. Por isso eu gosto dessa frase, você não tem pastor enquanto o seu pastor não for o seu Senhor. Você não tem pastor enquanto o seu pastor não for o seu Senhor. Por que nós temos sofrimentos na vida? Muitos sofrimentos, não todos, alguns sofrimentos nas nossas vidas é fruto de querermos nos alimentar e nos prover e ter uma vida que o pastor não está oferecendo. É o pastor que conduz as suas ovelhas aonde ele quer. Talvez vai ser aqui, talvez vai ser ali, talvez vai ser a invernada, vai ser naquele lugar, talvez vai ser naquele córrego, não importa. O pastor que conduz a ovelha e a ovelha está guardada. Jesus diz, eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Quantos de nós escolheríamos ir para o meio dos lobos? Quantos de nós nos colocaríamos em perigo por conta própria? Mas Jesus diz, eu vou enviar você para lugares que você não quer ir, mas não tenha medo, eu estou com você. Eu vou cuidar de você. Não vou deixar você órfão. Não se preocupe. Não se preocupe com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Eu vou cuidar de você. O que eu tenho que fazer? Nada.
A ovelha não faz nada, é o pastor que leva para lá e para cá, é o pastor que conduz. O que eu preciso fazer, como diz Hebreus, é me esforçar para entrar no descanso. É me esforçar para depender, é me esforçar para confiar, é me esforçar para acreditar que o meu pastor cuida de mim. Mas você estará em perigo real. Você estará em perigo real quando decidir viver do seu próprio modo. Com certeza você corre perigo real. Ele não é responsável por aquilo que não ordenou. Vamos dizer isso? Deus não é responsável por aquilo que Ele não ordenou. Vamos dizer? Deus não é responsável por aquilo que Ele não ordenou. Às vezes nós queremos que Deus pague contas que Ele não fez. Que Ele assuma compromisso que Ele não mandou. Mas Deus não quer que nós vivamos uma vida independente dEle. Ele é o pastor e nós o rebanho do seu pastoreio. Ele diz, sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. 2. Jesus é o pastor que conhece cada ovelha sua. Jesus é o pastor que conhece, é o pai de cada ovelha. Vamos ver João 10, 14, 15. João 10, 14, 15 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Interessante, muitas vezes essa palavra conhecer. Conhecer. Deus não tem um relacionamento conosco idealizado. É impressionante como nós temos relacionamentos idealizados. Eu olho para o pastor Manuel e eu tenho uma ideia do pastor Manuel. Eu tenho uma ideia de como deve ser essa igreja. Eu tenho uma ideia de como deve ser a pregação. Eu tenho uma ideia de como deve ser o casamento. Eu tenho ideia de como deve ser o pastor. Eu tenho uma ideia, projeção na minha mente aqui. E eu quero que você corresponda à projeção de pessoa que eu tenho aqui na minha mente. Eu quero que o meu filho corresponda à ideia de pessoa da minha cabeça. E aí nós não nos relacionamos com as pessoas. Nós nos relacionamos com a ideia ou ideal de pessoas que nós gostaríamos que ela fosse. Mas Deus não relaciona conosco com ovelhas idealizadas. Quem dera vocês fossem obedientes. Quem dera vocês fossem submissos. Mas Jesus não se relaciona com as ovelhas dele sem conhecimento. A relação de Deus e da Trindade conosco, não é um relacionamento na obscuridade, na ignorância, no não saber o que está acontecendo, quem é quem. Ele diz, eu conheço meu Pai, o meu Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas conhecem a mim. Há uma relação de entendimento, há uma relação de conhecimento. E eu sei que a nossa relação com Deus é um relacionamento teórico. Nós temos relacionamentos teóricos de ideias sobre Deus. Nós temos um relacionamento teológico com Deus. Aqui o livro. Nós temos um relacionamento teológico com Deus. Pela Bíblia eu sei que Deus é justo. Porque a Bíblia diz que Deus é justo. A Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus ama infinitamente. De tal maneira. A Bíblia diz que Deus é misericordioso e que as suas misericórdias não têm fim. A Bíblia diz para eu não andar ansioso. A Bíblia diz que eu posso confiar em Deus. Eu sei disso. A Bíblia diz o que é fé. Eu sei o que é fé pela Bíblia. Eu sei o que é amor pela Bíblia. A Bíblia me responde essas questões, mas isso ainda é teologia. Eu sei que Ele vai voltar. Eu sei que a Bíblia diz que Ele está comigo todo dia. É um conhecimento teórico.
Ele é importante, tem o seu lugar na vida cristã. Mas há uma relação superior a essa. Porque ela é superior. Porque ela é anterior ao conhecimento teológico. Paulo não tinha livro de Gênesis, Abraão não tinha livro de Gênesis para ler, nem Êxodo, nem Romanos, nem igreja para frequentar, nem pastor, nem irmãos. A relação pessoal prescinde da relação, religiosa, doutrinária. O que a Bíblia está dizendo não é que as ovelhas de Jesus conhecem teologia. Não é esse conhecimento que Jesus está falando aqui. É um conhecimento relacional, de experiência, como diz os Salmos, provar e ver, de provar, experimentar. Eu sei que Deus é bom, por quê? Porque eu experimentei bondade. Eu sei que Deus fala porque eu ouço a sua voz. Eu sei que Deus é misericordioso, não só porque eu li na Bíblia Ele tendo misericórdia. Eu mesmo tenho experimentado na minha vida essa misericórdia. É o que Paulo diz, consolem os irmãos com o consolo que vocês foram consolados. Não é só saber que Deus é grande, é experimentar, é perceber essa grandeza de Deus a ponto de colocar você de joelhos, de colocar você quebrantado e prostrado. É um conhecimento experiencial. Deixa eu te fazer um exemplo. Um médico que lida com câncer. Um perito em câncer. Eu não sei como é que é um perito em câncer. Como é que dá esse nome? Oncologista. Ele sabe tudo sobre o câncer. Ele sabe descrever para você exatamente. Ele sabe dizer o que o câncer vai fazer. Ele sabe até dizer quanto tempo você tem de vida, quantos dias, semanas, anos de vida por causa do câncer. Ele conhece o câncer. Ele pode colocar aqui para nós todas as palavras, todos os conceitos. E você conversa com um cara que tem câncer, que não sabe dar a aula de câncer, que não conhece nenhum termo a respeito do câncer, não sabe o nome técnico do câncer, não sei se é esse nome mesmo. Ele não sabe nada, ele não tem conhecimento teórico, mas você pergunta para ele como é ter câncer. Ele vai dizer para você o que é o câncer. Os irmãos que conhecem muito a Bíblia, não significa que conhecem muito Deus. Conhecem muito sobre o Deus das Escrituras. Sabe, tem muitos ateus que conhecem muito do nosso Deus. Eles estudam. As pessoas que fazem faculdade de religião, elas conhecem muito, talvez mais do que qualquer teólogo. Mas um teólogo que conhece toda a teologia não significa que conhece Deus por experiência. Mas Deus está dizendo assim, as minhas ovelhas não são assim, elas me conhecem. Porque eu já atravessei com ela pelos vales sombrios da morte. Elas me conhecem porque ela já sentiu na sua cabeça o meu óleo sobre a cabeça delas. Elas me conhecem porque todo dia de manhã, quando elas dobram seus joelhos, precisando de misericórdia, ela recebe o frescor da minha misericórdia. Você pode conversar com as minhas ovelhas e elas vão falar para você das experiências que elas tiveram na vida delas. Do dia que eu as chamei, do dia que eu as iluminei, do dia que eu as abençoei, do dia que eu as perdoei. Elas conhecem, elas sabem quem eu sou, elas sabem discernir a minha voz. Interessante. Estudando essa palavra, você sabe que os pastores, eles vinham com o seu rebanho. Mas não tinha só um rebanho, eles vinham andando com o seu rebanho, aquele de lá para cá, aquele ali, e tinha um lugar onde eles precisavam dormir. E eles precisavam colocar os seus rebanhos ali, juntos num aprisco, mas cada pastor tinha o seu rebanho. E eles chegavam de manhã, e eles falavam, e as ovelhas seguiam a voz do seu pastor. E não seguia a voz de um pastor estranho. Elas conheciam a voz do pastor. E o pastor vai à frente, e ele sabe que as ovelhas dele vão seguir ele.
Ele não fica atrás, venha aqui me seguir, por favor me siga. Não, ele só fala. Ele conduz pela palavra. Ele conduz porque ele tem relacionamento com as ovelhas. Assim é o nosso pastor. Ele não nos conduz de longe. É impressionante que ele diz assim: o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Ele chega e diz: tu és Pedro. O Pedro diz: tu és o Cristo. E ele diz: muito bem. Porque agora que você sabe a minha identidade, eu vou dizer a tua identidade. Porque você só vai descobrir a tua identidade quando você descobrir a minha identidade. Sabendo que eu sou o Cristo, eu vou dizer: você é Pedro, você não é João. Eu não vou te tratar como João. Eu não vou ter expectativa de você que eu tenho de João, eu vou lidar com João. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. É um Deus da pessoalidade, da relação individual. Ele tem uma relação comigo. Eu ouço a voz do meu pastor. Não é uma direção para todo mundo. A Bíblia é uma direção para todo mundo. Mas a sua relação com Deus, ela é pessoal. Quando o divórcio bateu forte na porta da minha casa, alguns anos atrás, bateu forte, intensamente. Eu nunca pensei que o divórcio ia bater tão forte na minha casa. Quando a frieza tomou conta do meu coração e do coração da minha esposa, nós sofremos tanto. E nós não sabíamos mais o que fazer. Porque a gente não conseguia se entender. Toda vez que íamos conversar, a gente não chegava num lugar. Foram 2 anos ou mais que a gente não conseguia. Não tinha panela voando. Não tinha nada. Apenas uma frieza na alma, no coração. Com aquela educação burocrática. Passa a minha manteiga. Dá para você buscar os meninos? Mas sem cheiro. Sem sorriso e gargalhadas. E eu comecei a estudar a Bíblia sobre divórcio. Aonde é que eu posso me divorciar? Quando é que eu posso me divorciar? Qual pastor que fala sobre isso? O que ele diz? Qual é a condição? O que acontece depois? E vou ouvir textos, e ouvir palavras, e ouvir pessoas falando sobre isso. 2 anos. Até que o Senhor, pelo caminho da minha vida, na rua, Ele diz assim, no meu coração: por que você quer resolver uma coisa com aquilo que eu odeio? A ovelha escuta a voz do seu pastor. Me lembro, na minha infância cristã, na igreja, num culto de manhã, umas 200 pessoas, talvez um pouco mais. Um louvor que tanto quem ministrava quanto nós nos perdemos, não tinha mais controle, não tinha mais o que cantar, não tinha mais uma direção a dar. As pessoas estavam tomadas pela glória de Deus. Alguns de mãos levantadas em silêncio, outros orando alto, alguns de joelho, outros deitados, alguns cantando, outros apenas observando. E eu estava ali num cantinho, de joelho. E eu ouvi a voz do meu pastor dizendo assim: Robson, eu amo você, eu lembrei de você quando eu estava na cruz. Eu passei por algumas crises na minha vida. Eu dizia: Deus, eu sei que tu me amas, eu li na Bíblia, eu sei que tu me amas, mas eu não sinto que tu me amas. Por favor, faça alguma coisa no meu coração está como uma pedra de gelo. Eu não sinto, eu sinto que o Senhor me abandonou, que o Senhor rejeitou o meu ministério, que o Senhor foi para longe. Ó Deus, onde tu estás? Eu não sinto o teu amor em mim. Algum tempo assim, irmãos, algum tempo assim. Não foi um dia, algum tempo assim. Eu pregando na igreja, eu ensinando na igreja, eu discipulando pessoas. Mas essa crise existencial na minha alma, no meu coração, eu não escolhi ter. Não foi assim, vou tirar esse paletó, não tenho mais. Eu gostaria de não ter passado por aquela experiência.
E eu fui a Deus, e Deus nada. Parece que eu orava, tinha um céu de bronze. Mas um dia, numa tarde, quando eu voltava do meu trabalho, em cima da minha moto, virando a rua, que seria à esquerda ali, perto do Wilson, a lanchonete do Wilson, eu lembrei um versículo saltou à minha mente. Deus prova o seu amor para convosco, em que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele disse, se a cruz não é suficiente para demonstrar a você que eu te amo eternamente, nada mais o será, nem se um anjo aparecer na sua frente para dizer, a cruz é a demonstração cabal que eu amo você, Robson. A ovelha escuta a voz do seu pastor. Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, qual é a decisão que tu queres que eu tome? Senhor, fala o meu coração, porque a ovelha escuta a voz do seu pastor. Mas por que nós não ouvimos a voz do pastor? Porque nós estamos terceirizando o nosso ouvido. A gente não quieta a alma para dizer, quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. A gente não dá conta de ficar calado, para ouvir, para meditar, para dizer, ó Deus, o que é que o Senhor está falando? Eu estou orando a esse respeito há algum tempo, o que é? Qual é a decisão? Fale comigo, fale ao meu coração. Isaías diz que Deus chama os seus exércitos de estrelas, e Ele conhece cada uma delas pelo nome, nenhuma delas falta. Ele diz assim, até o cabelo da sua cabeça está contado. Deus não é o Deus da multidão. Deus da multidão são os ídolos. Deus é o seu Deus. É o seu Abba. É o nosso Abba. Deus fica muito longe. Deus, qualquer um pode ter, qualquer um pode ser Deus para qualquer um. Mas o meu Deus é o meu Abba. Já ouvi muitas coisas, eu passaria horas aqui falando de experiências de ouvir Deus. Ora me exortando, ora me consolando, ora me motivando, ora me disciplinando. Porque a ovelha conhece o seu pastor. Como também já acontece na minha vida que as pessoas vão dizer de Deus, eu digo, esse aí não é o meu Abba. Eu sei quem é o meu Abba. Eu sei quem é o meu pastor. Eu sei que o meu pastor é bom. Não é porque eu vi na Bíblia. É porque eu tenho experimentado bondade e misericórdia todos os dias. Último. Tão simples, mas isso acabou comigo, irmãos. Você vai dizer, não é possível, pastor, que você não sabia disso. Pois é, mas eu sabia disso. Mas isso ficou fresco dentro de mim. Há um frescor desse entendimento do ponto 3 aqui. Jesus é o pastor em sacrifício. A comunidade de Israel vive séculos sob um sistema sacrificial. E como funciona? Todo mundo, o sacerdote, as pessoas sabem que no dia do perdão, eles levam as suas ovelhas para o sacrifício. O Davi maravilhoso, em determinado momento, teve que pegar aquela ovelhinha no colo, sem que aquela ovelhinha soubesse. Davi sabia que ele estava levando aquela ovelhinha para ser sacrificada em favor dele. Ovelhas são sacrificadas no regime sacrificial de Israel. Centenas de ovelhas são sacrificadas. Centenas de pastores, todos os pastores que seguem a Deus corretamente, vai oferecer em algum momento a sua ovelha para o sacrifício, para salvar a vida do pastor. Para salvar a vida de todas as pessoas. É normal as ovelhas serem sacrificadas, nada de anormal alguém dizer que uma ovelha será sacrificada. Mas aqui não é Jesus dizendo, eu sou a ovelha para o sacrifício. Ele está dizendo, eu sou o pastor que sacrifica. Eu sou um pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. É um pastor que se oferece como sacrifício, quebrando a lógica do sistema sacrificial, em que se sacrifica a ovelha. Mas esse caso é o único caso em que essa pessoa voluntariamente vai para o sacrifício.
Ele diz, eu dou a minha vida voluntariamente. Eu a dou porque quero dar, diferente da ovelha. Você não chega lá para a ovelha, você quer ser o sacrifício? Mas Jesus, ele não pergunta se quer ser, ele se oferece para ser. Diferente do mercenário que salva a sua vida, o verdadeiro pastor oferece a sua vida, e nós estamos aqui hoje para nos alimentarmos do sacrifício do pastor. O nosso pastor de quem nós somos ovelhas, ele nos poupou. Nenhuma ovelha de Jesus será convidada ao sacrifício. E todo lugar aonde tem uma voz dizendo que Deus precisa que a gente se sacrifica para receber bênçãos de Deus, essa não é a voz do pastor, porque as ovelhas de Jesus sabem que o seu pastor foi sacrificado. Que o seu pastor foi oferecido em sacrifício. Ele é um pastor sacrificado. E nessa manhã nós estamos aqui para dizer obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o meu suprimento. Obrigado porque o Senhor fala ao meu coração. E obrigado porque você é o sacrifício. Você é o sacrificado. E é lindo isso, irmãos, eu termino dizendo. É lindo. Porque Jesus não é apenas o sacrifício. Jesus é o sacerdote que oferece o sacrifício. Hebreus capítulo 4 e o capítulo 7, nós temos esse ensino. Que Jesus é o supremo pastor, é o supremo sacerdote, que apresenta diante de Deus o sangue, o seu próprio sangue. E ele não é apenas o sacerdote, ele é o sacrifício, mas ele é também aquele que recebe o sacrifício. Ele é o presente, ele é o presenteador, ele é quem recebe a oferta pelo pecado. É Deus fazendo tudo por nós. Por isso ele é tão digno que nós cantemos para ele. Por isso ele é tão digno que nós nos prostremos diante dele. Por isso nós estamos aqui conscientes de que o nosso Salvador deu a sua vida por nós. E agora nós não aceitamos que nenhuma ovelha dele seja levada ao sacrifício, que nenhuma ovelha dele seja explorada, que nenhuma ovelha dele seja abusada, porque no rebanho de Jesus, as ovelhas vivem em amor e aceitando aqueles que ele está trazendo. Ele diz, eu tenho ovelhas que não estão aqui ainda. A mim cumpre arrebanhá-las. É um pastor trabalhador. É um pastor que está fazendo tudo. E quando alguém de nós se perde, ele deixa ali as 99 e vai buscar a sua ovelha. Porque ninguém pode arrebatar as ovelhas das mãos de Jesus. Louvado seja